E sem aperreio, a PEC 16, que tem esse caráter eleitoreiro, não deve ter o resultado que os bolsonaristas e muita gente de esquerda nas redes sociais espera. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Vai custar nada para você, de graça. E você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Em 30 de junho, o Congresso Nacional, na verdade o Senado, aprovou a PEC 16, que garante o auxílio aos caminhoneiros, a taxistas, Vale Gás, aumento do Auxílio Brasil, enfim. E uma situação de emergência para que esses auxílios, esses benefícios todos não sejam enquadrados na lei eleitoral. O texto ainda vai para a Câmara de Deputados, mas na Câmara de Deputados o cenário é mais favorável ao governo Bolsonaro e deve ser aprovado. Se não sofrer nenhuma alteração do que foi aprovado no Senado, o texto vai para a sanção presidencial. Se sofrer qualquer alteração que seja, volta para o Senado. E logo muita gente cravou que essa PEC ela vai garantir votos ao Bolsonaro, vai fazer o Bolsonaro disparar nas pesquisas, subir nas pesquisas, como o próprio governo espera que aconteça. Mas isso não deve acontecer. Por que não deve acontecer? Por mais que tenha algum impacto, e aí eu não estou dizendo que não terá impacto, especialmente o aumento do Auxílio Brasil de 400 para 600 reais, não é assim que as coisas funcionam. Isso é achar que os mais pobres são compráveis, né? Que seus votos são compráveis. Isso também é achar, e aí a parte da esquerda que está fazendo esse raciocínio, já com um caráter imediatista muito grande, de que sim, os votos que Lula tem, que o PT teve durante os governos e que os votos que Lula tem entre os mais pobres é meramente por conta do Bolsa Família, né? que o Bolsonaro acabou e criou esse Auxílio Brasil. Vejamos, não é assim que se dá o voto dos mais pobres. Isso parte de um preconceito de classe muito grande em relação àqueles que mais precisam. E esses benefícios, vindo agora a menos de 90 dias da eleição, a menos de 90 dias não, a menos de 100 dias da eleição, não devem ter o impacto do ponto de vista eleitoral como se espera. Primeiro que, do ponto de vista da economia, para ter um efeito concreto na economia do país, que as pessoas sintam alguma melhora, isso demora algum tempo. Claro que você tem a narrativa imediata de que o governo atuou para resolver o problema da economia, de ajudar os que mais precisam e tal, mas isso está sendo feito a menos de 100 dias da eleição, às vésperas do processo eleitoral. Nós já estamos em 1º de julho, estou gravando esse vídeo na tarde de 1º de julho, 3h30 da tarde, mais ou menos. E isso não deve ter o impacto desejado até 2 de outubro. É óbvio que deve ter algum impacto, mas nada de forma substancial. Porque o quadro geral do país, da economia, do emprego, da renda, é ruim. A inflação está alta, né? Tá tudo muito caro. A gente vai ao supermercado, cada vez deixa mais dinheiro no supermercado e traz menos produto na cesta de compra, no carrinho. Então não é isso que vai garantir necessariamente uma virada eleitoral a Bolsonaro na disputa desse ano. E não é isso que vai se dar porque as coisas não acontecem assim no automático. Como eu já disse, você achar que os mais pobres vendem o seu voto assim, no automático, é inclusive fruto de preconceito, né? Não é assim que isso funciona. Os governos de Lula, do PT, da Dilma, enfim, eles não tinham só o Bolsa Família. Eles tinham um programa de habitação pujante, eles tinham o desenvolvimento de produção nacional com a Lei de Conteúdo Nacional, né? Eles tinham a ampliação do acesso à universidade, ampliação de recursos para a universidade, ampliação de recursos para a cultura. Você tinha uma série de ações que cruzavam-se entre si. O Bolsa Família, transferência de renda direta, para a gente sair do paralelo Bolsa Família Auxílio Brasil, porque o Vale Gás, etc., o auxílio a
caminhoneiros, auxílio para diesel, para taxistas, para gasolina. No frigir dos ovos, são programas de transferência de renda. Os programas de transferência de renda, eles se davam em paralelo com outras ações, né? Inclusive de formação, educação, né? O estímulo ao emprego, à produção industrial. Então você tem uma série de fatores que atuavam em cima disso. Não era só a transferência de renda. Isso é um reducionismo do êxito da esquerda, do Lula e do PT eleitoral. Isso é um reducionismo. E é aí que a direita brasileira erra quando faz esse tipo de análise, achar que só isso por si só garante a eleição. O povo brasileiro passou 3 anos e meio, né, vamos completar 4 anos, com um governo contra a sua maioria, contra os mais pobres, que estrangulou a classe média, que fez a fome voltar ao país, que aumentou a miséria, etc, etc, etc. Recentemente saiu um dado do IPEA, ou do IBGE, enfim, que o desemprego diminuiu, etc, etc. É verdade. Mas no mesmo levantamento, no mesmo estudo, aponta que a renda média do brasileiro caiu. Ou seja, isso é emprego informal, isso é emprego precário. Tudo isso conta na hora do voto, né? O povo não é idiota, ele sabe disso, então não precisa desse aperreio. Em relação ao Vale Gás, o PT sempre defendeu, o PT, a oposição, enfim, né? Defendeu essa questão do Vale Gás. Inclusive, a questão do Vale Gás especificamente é um projeto de um parlamentar do PT. O Auxílio Brasil a R$600, o PT e a oposição, enfim, já defendiam isso antes. O governo Bolsonaro queria a R$200 e o Congresso fechou em 400. Que era o auxílio emergencial, ele caiu. Aí criou-se o Auxílio Brasil. Além disso, o alcance do programa é muito menor que o do Bolsa Família, enfim, tem uma série de questões, né? Você tem um negacionismo dentro da pandemia, então a gente precisa ter cuidado com isso. Tem muita gente criticando os parlamentares, principalmente do PT, que sempre do PT que são alvo das críticas, de terem votado a favor da PEC e tal. Veja, os parlamentares do PT, a oposição, conseguiram tirar os poderes ilimitados do estado de emergência que o governo queria colocar nessa PEC. Então, não tem mais. Apesar de ter o estado de emergência, que é sim tem esse viés eleitoreiro, para burlar a lei eleitoral, né, para passar ao largo, que eu já comentei em outros vídeos, como esse aqui do card, né, que a ideia era comprar votos mesmo, no caso dos caminhoneiros e tal, que foi o que eu comentei no vídeo. Mas conseguiu-se tirar isso. Então, houve aí, vamos dizer assim, uma redução de danos, né? A oposição não tem maioria no Congresso, não tem maioria no Senado, não tem maioria na Câmara dos Deputados. Então, o que ela pode fazer, no limite, é reduzir danos. E foi isso que foi feito. A gente também tem que entender que, do ponto de vista do Auxílio Brasil, o PT sempre defendeu o valor de R$600. E não era agora que ia ser contra. Até porque viria a narrativa de que o PT atua no quanto pior, melhor, né? Que na hora de aprovar política de transferência de renda, quando é oposição, ele é contra. Quando é governo, ele é a favor. Há mais nuances, há mais questões mais complexas do que ser contra ou a favor uma PEC que pode favorecer Bolsonaro na eleição. E por que eu digo pode? É óbvio que vai ter algum impacto. Se esse impacto será significativo a ponto de haver uma mudança no quadro eleitoral, isso, no limite é o tempo que vai dizer. Mas isso não está dado, não é assim que as coisas funcionam. Quando o PT, os governos do PT ampliaram o Bolsa Família, ampliaram os programas de transferência de renda, a situação geral do país era outra. Era de pujança, era de melhoria, de promoção de emprego, de geração de emprego, de geração da formação, de oportunidade de estudo, de acesso ao ensino superior, de acesso à universidade. Então aquilo veio no bojo da situação mais geral. Agora a situação mais geral é o contrário. Agora a situação mais geral é de carestia, é de fome, é de miséria, é de desemprego, né? Então não é isso que vai mudar a percepção do eleitor brasileiro, do eleitorado brasileiro em 180 graus. Não é isso que vai acontecer. A gente precisa, quando pontuar isso, de forma a tentar ser mais sereno, mais ponderado, tentar entender mais a situação num todo do que as redes sociais nos levam a fazer. As redes sociais elas nos levam a ser muito impulsivos, a ter resposta pronta para tudo imediatamente, né?
Eu pensei muito em gravar esse vídeo, eu poderia ter gravado esse vídeo mais cedo, enfim, estou gravando agora à tarde, sabe? Porque começou a me incomodar os comentários nas redes sociais, as avaliações fatalistas sobre a aprovação dessa PEC, né? Que, repito, ainda vai para a Câmara de Deputados, deve ser aprovada, a Câmara de Deputados, o quadro é mais favorável ao governo, enfim, mas não deve ter esse impacto todo que tanto a turma do Bolsonaro espera, quanto parte da turma da oposição, da galera da oposição, está cravando que vai ter. E parte desse raciocínio, tanto de um lado quanto do outro, parte do pensamento de que o voto dos mais pobres é comprável assim, né? Como se os mais pobres não tivessem capacidade de perceber que ficaram anos sendo jogados praticamente à própria sorte, né, por um governo que lhe tirou direitos, que lhe tirou garantias, que os empobreceu ainda mais, né? Então, não adianta a gente ficar achando que os pobres não têm essa capacidade de conhecimento. Hoje de manhã, na verdade, eu estava indo para o trabalho no transporte, na van, e uma senhora lá falando sozinha, saiu agora esse negócio aí, quer enganar a gente, quer enganar, não sei o que, isso aqui. Do nada, ela começou a falar alto, não sei se ela está conversando com alguém no telefone, enfim, ou alguém do lado ali tocou no assunto, né? Então, esse é um exemplo. Claro que esse exemplo específico não dá para garantir o todo, né? Cientificamente isso é impossível. Mas é para ilustrar que as pessoas percebem as coisas que estão acontecendo, né? Elas não são abestalhadas como a gente pensa. Como a gente pensa não, como muita gente pensa, né? Então, o resultado eleitoral não vai se dar assim, da água para o vinho e do dia para a noite, né? Mesmo o impacto econômico, que possa ser positivo do ponto de vista geral, para que as pessoas passem a sentir, leva-se um certo tempo para isso acontecer. O que vale agora é a narrativa. O governo vai dizer que colocou a PEC para melhorar a vida do povo e tal, mas as pessoas sabem que isso está sendo feito às vésperas das eleições e tem a oposição do outro lado também para dizer, ficou 3 anos e meio sem fazer nada, as eleições batendo a porta aí, e vocês, em vez de serem derrotados no primeiro turno, jogaram isso agora de forma eleitoreira, inclusive irresponsável do ponto de vista fiscal, para os fiscalistas que acham que o mundo se baseia em equilíbrio fiscal, meramente por conta da eleição, né? Um país que estava quebrado decreta estado de emergência para jogar dinheiro pela janela, né? Há uma série de narrativas e contranarrativas a serem feitas. O jogo está aberto, né? Não está dado. Como eu já falei em outros vídeos aqui, a eleição só se ganha depois que os votos são apurados, né? Mas a tendência é de vitória de Lula, inclusive com a possibilidade real de primeiro turno. E essa ação agora, essa PEC, quando aprovada, começar a valer, ela não deve ter o impacto que muita gente está achando que deve ter, né? O impacto vai ser bem menor do que deve acontecer. Eu posso estar errado, mas aqui eu faço a minha aposta de avaliação, meu exercício de futurologia. E aí você que assiste esse vídeo, concordando ou discordando, não importa, salva o link e compartilhe, né? Mas salve ele. E aí quando chegar mais à frente, mais perto das eleições, quando já isso aprovado e já der para sentir que teve algum impacto, para a gente rediscutir esse tema. Mas, repito, não vai ter esse impacto. A gente não precisa desse aperreio todo. E do ponto de vista da esquerda, da oposição que votou a favor, não foi só o PT, né? A gente tem que entender isso. Não pode atuar no quanto pior melhor. Tem milhões de brasileiros passando fome, precisando desse recurso, precisando desse dinheiro. Eleitoreiro mas as pessoas estão precisando do outro lado. E aí vai fazer o quê? Também vai atuar no quanto pior melhor para garantir a eleição, né? A lógica do raciocínio eleitoreiro também vale para o outro lado, né? Então a gente precisa ter calma nesse debate, calma nessa discussão e aguardar para ver o desenrolar dos dados. Mas por enquanto não precisa desse aperreio todo. A PEC, a iniciativa do Palácio Planalto de Jair Bolsonaro e sua patota é eleitoreira, sim, mas também há da outra ponta a necessidade real de parte da população. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço seu like nesse vídeo e inscrição nesse canal, vai custar para você, é de graça. Também peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, todas elas, Twitter, Facebook, Telegram, WhatsApp, enfim. Assim você compartilha esse vídeo chega a mais pessoas e você atrai mais pessoas para esse canal.
E isso fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar, nem falar do meu povo. Grande abraço.